Bom, vamos lá então. Questão 3 diz o seguinte: uma pirâmide regular de base hexagonal tem o vértice sobre uma semisfera e a base inscrita na base dessa semisfera. Semisfera é a metade de uma esfera, certo? Sabendo que a aresta lateral dessa pirâmide mede 10 centímetros, então o volume é igual a... Bom, então a gente começa a questão. Fiz um esboço aqui da, da nossa pirâmide dentro da semisfera. Então, o que a gente conhece? A gente sabe que esse cara aqui, que é a aresta lateral, ele mede 10 centímetros, certo? Para você conseguir calcular o volume da pirâmide, certo? Você precisa da área lateral, da área da base e da altura, certo? Para calcular a altura, como ele está numa semisfera, então essa distância aqui e essa distância aqui, elas são iguais, certo? Porque é como se fosse num círculo, a distância do centro da esfera até qualquer ponto dela são iguais. Então o que a gente tem aqui, eu até escolhi um triângulo que não foi muito conveniente escolher, mas vamos pegar aqui, vou chamar esse triângulo de A, esse aqui de B e esse aqui de C para ficar claro. Esse triângulo ABC, ele tem como característica esse cara aqui, todas as arestas laterais medem 10, né? Então ele tem como característica essa aresta, esse cara aqui medindo 10 centímetros, lembrando que esse é o ABC, certo? E aí de B até C a gente pode chamar de X, e de B até A, se a distância do centro até a esfera é sempre igual, então aqui também é X. Logo, por teorema de Pitágoras, a gente pode concluir aqui o seguinte: a hipotenusa é 10, então fica 10 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. 100 é igual a 2x ao quadrado. X ao quadrado é igual a 100 dividido por 2. X é igual a raiz quadrada de 50. E 50 por 2, 25, por 5, 5, por 5, 1. A gente está tirando a raiz, né? Então a gente está decompondo. Isso fica 5 raiz de 2. Esse é o valor de x, certo? Ou seja, a gente descobriu o valor da nossa altura da pirâmide, que acabou sendo 5 raiz de 2. E ao mesmo tempo a gente descobre o valor do centro aqui, também dá 5 raiz de 2, certo? A vantagem é que assim, o nosso hexágono ele tem uma característica bem legal. Se a gente olhar unicamente para a base, o que a gente descobriu foi que esse cara aqui, ele mede 5 raiz de 2, correto? Então, assim, se esse cara mede 5 raiz de 2, o hexágono é a única figura que a gente consegue dividir ele em triângulos do tipo equiláteros, certo? Todos os triângulos são equiláteros. Então, o que acontece? Então, se aqui esse é um triângulo equilátero, então automaticamente a aresta também é 5 raiz de 2. Beleza. Sabendo disso, a gente vai calcular o volume da pirâmide, que é a área da base vezes a altura. Ou seja, é a área desse hexágono, que é a figura que está na base, certo? A área desse hexágono a gente pode calcular da seguinte maneira: a área é igual a 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Essa é a fórmula do hexágono. Se você quiser, você pode usar a fórmula do triângulo equilátero aqui e depois multiplicar por 6. É que são fórmulas equivalentes. Então fica 3 vezes 5 raiz de 2 ao quadrado. Opa, coloquei um igual aqui onde não existe, na verdade é vezes. Vezes raiz de 3 sobre 2, certo? Lembrando que o que eu fiz foi trocar o L por 5 raiz de 2. Continuando aqui, nós temos que a área da base vai acabar sendo
3 vezes 25 vezes 2, raiz de 3 sobre 2. O 5 eleva ao quadrado, vira 25. O raiz de 2 eleva ao quadrado, vira 2. Esse 2 já cancela com esse. Então, nós temos a nossa área da base igual a 75 raiz de 3. A altura da pirâmide, a gente também já conhece. A altura da pirâmide a gente acabou descobrindo aqui, certo? Que é o nosso x. Logo, esse cara aqui é 5 raiz de 2. Fazendo, então, o volume, a área da base, 75 raiz de 3, vezes a altura, 5 raiz de 2, dividido por 3, porque é uma pirâmide. Esse 75 e esse 3 eu já vou simplificar. 75 dividido por 3 dá 25. Então, o nosso volume acaba sendo 125 raiz de 6 centímetros cúbicos. Resposta certa, letra